Olá, muito bom dia para você, graça e paz. Estamos juntos mais uma vez, nossa porção diária da palavra. Estou chegando a você, para iniciar mais uma semana e nesta semana nós estaremos meditando sobre o Salmo 119. Na verdade, estaremos meditando em alguns versículos do Salmo 119, e especialmente porque esses salmos, esse capítulo, ele fala sobre a palavra de Deus. No segundo domingo de dezembro, nós celebramos o dia da Bíblia. E assim, então, ao longo desta semana, nós vamos meditar no Salmo 119, quando nós podemos considerar palavras que estão aqui diretamente relacionadas à palavra de Deus. Né? Então, nós temos para cada dia, vamos pensar em um versículo com destaque para uma palavra que faz referência às Escrituras Sagradas. Né? Então, a nossa oração é para que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e através das devocionais, né, que você então seja grandemente abençoado. Né? Também gostaria de informar você que tem me acompanhado ao longo aí deste ano, através das devocionais aqui no Porção Diária da Palavra, né? Você que todo dia, né, acessa o canal, você que recebe a mensagem através da nossa linha de transmissão, né, do WhatsApp. Então, eu quero também te informar que será a nossa última semana, né, neste ano de 2021. E então vamos parar no sábado, nós estaremos encerrando este ano e depois então retornaremos no ano de 2022, em fevereiro, né? Então, quero deixar essa palavra com você, né, a nível de informação, né, e também para que você, de alguma maneira, nesse tempo, você poderá acessar as mensagens, né, e assim, então, aquelas que talvez você não tenha tido oportunidade de ouvir, né, ou que de alguma forma tenha falado de maneira mais incisiva, né, mais direta a você, né, talvez você tenha uma devocional que seja que você tenha gostado, né, mais, então você pode voltar a elas, né, seja a série, né, aquelas que nós tivemos a oportunidade de compartilhar ao longo deste ano, ou até mesmo do ano passado. Né? Então, espero que, de alguma forma, de alguma maneira, você seja edificado, encorajado na sua vida cristã, fortalecido na sua fé, para poder viver e servir ao Senhor cada vez melhor. Esse é o meu desejo, né? A minha oração por você, né? E também pela sua casa. E fica então o registro aqui da minha gratidão, né? Pela sua companhia, né? Por você fazer parte aqui do canal ao longo de todo esse ano comigo, né? Eu quero hoje então começar e eu vou ler o Salmo 119, versículo 8. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Salmo 119, verso 8. Que Deus assim nos abençoe. Amém. A palavra que quero então destacar aqui fala sobre decreto, né? Teus decretos. E quando nós podemos pensar a declaração do salmista, né, a respeito dos decretos, ele está dizendo: cumprirei os teus decretos. Né? Nós, nesses últimos 2 anos, ouvimos muito falar em decreto. Decreto do governo federal, estadual, municipal, né? Decreto com lockdown, né? Decreto com liberação de lockdown, decreto a respeito de vacina. Então, assim, os decretos foram muitos, né? Ao longo desses últimos 2 anos. E aqui nós temos o decreto relacionado à palavra de Deus. Gostaria que você pudesse considerar que aqui a referência é que os decretos de Deus, eles são como uma questão obrigatória do povo de Deus, né, que tem uma força, né, de obrigação para que seja colocado na prática, né, principalmente quando os decretos de Deus aqui estão relacionados à maneira como o povo de Deus se comportaria ao longo da caminhada, né? Então, para nós, né, quando nós ouvimos aqui o salmista falando disso, né, cumprirei os teus decretos, guardarei os teus decretos,
Talvez você tenha uma tradução que fala de estatutos, não é? Então, os estatutos, eles são, de alguma maneira, para nortear uma organização, não é? Tem diversas organizações, elas têm o estatuto, né, chamado de estatuto social também, que comanda as empresas. Então, o estatuto, ele é uma norma, ele tem ali estabelecidos as diretrizes que necessariamente a organização precisa se pautar, não é, por aqueles artigos, por aquilo que está escrito no estatuto. É aqui então a versão que tenho fala decretos, não é? Cumprirei os teus decretos. Está falando sobre algo para frente, em que estaria sendo obedecido, e aquilo que vinha como uma força, né, obrigatória para ser colocado na prática, o salmista está aceitando isso, né, e está se comprometendo também de poder cumprir estas obrigações. Quando nós podemos pensar na nossa realidade, nossos dias, olharmos para a nossa vida, e da mesma forma precisamos colocar no lugar do salmista, e da mesma forma estarmos dizendo a respeito da Escritura Sagrada, nós iremos colocá-la em prática, entendendo que ela tem uma força de obrigação sobre a nossa vida. Ela vem sobre nós, não é com autoridade, porque ela é divina, ela é inspirada, ela é inerrante, é infalível. Essa palavra de Deus que é bendita eternamente, né? A palavra de Deus que dura para sempre, né? Então, é muito importante, né? Deus anuncia o seu povo para que pudesse, então, ter a palavra até o último dia, quando Jesus virá para levar a sua igreja a estar com ele. Então, durante todos os nossos dias, precisamos fazer com que a palavra de Deus ela seja autoridade sobre nós, que ela tenha autoridade sobre nós. E assim, então, tratarmos a palavra de Deus, e aqui pensando nos decretos, não é, como absolutos sobre a nossa vida. Vem com uma orientação precisa sobre nós. Então, que tenhamos a condição de fazer isso. E a segunda parte parece um tanto desconexa quando nós pensamos nos decretos de Deus, né, no cumprimento dos decretos, mas aqui está dizendo, Senhor, eu vou cumprir os teus decretos, Senhor, eu vou colocar em prática a tua vontade, eu vou te obedecer, Senhor, mas eu gostaria de pedir que o Senhor não me abandonasse, né? Quando nós podemos considerar aqui o pedido do salmista, talvez fosse até pautado numa ação disciplinar de Deus que não fosse tão forte sobre ele, tão pesada, né, para que ele não viesse a fraquejar, né, para que ele não viesse a se desviar do Senhor, mas que em meio às adversidades e até mesmo uma ação disciplinadora de Deus sobre ele, para que Deus pudesse, então, tratá-lo com misericórdia, compaixão e não deixá-lo completamente solto, não é? Abandonado nesse mundo. E o pedido que ele faz, então, é esse: não me desampares jamais. Não é? Como é importante nós reconhecermos também, não é, que passamos por esse processo disciplinar, enfrentamos as adversidades, mas precisamos pedir ao Senhor para que Ele não nos deixe. Senhor, não me deixe viver a própria sorte. Pelo contrário, Senhor, esteja me ajudando naquele momento da dificuldade. E assim, então, cumprindo os decretos de Deus, no sentido de uma obediência restrita, e assim, então, pedindo também ajuda no momento da necessidade. Que Deus nos ajude. Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, a nossa casa, a sua casa, não é? Que Deus seja conosco. Quero convidar você para orar comigo. Senhor Deus, Pai bendito, Deus eterno, poderoso, obrigado, Deus, pela Tua palavra. A Bíblia Sagrada, Deus, as Escrituras Sagradas para nós. Obrigado, Deus, porque nela está, Deus, revelada a Tua vontade. Deus, está revelada a nossa realidade humana. Estão revelados, Deus, planos eternos do Senhor. Pedimos que nos ajude, Deus, a vivermos em obediência aos Teus decretos, a aceitarmos, ó Deus, a Tua palavra
Deus, como a orientadora, Deus, como aquela que traz, ó Deus, a direção certa para a nossa vida. Nos ajude, Deus, a vivermos pela Tua palavra. Oramos com gratidão em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço para você.